Olá, me chamo Alicia Regina, vou apresentar o trabalho cujo título é o nível de composto orgânico associado à casca de arroz carbonizada na produção de muda de tomateiro. Orientador foi o professor Dr. Ginaldo Conceição Cerqueira. O tomate é uma das hortaliças mais consumidas no país, sendo cultivada a campo em ambiente protegido. O fator nutricional tem relação direta com a produção de alta qualidade, com isso tem buscado alternativa de fácil acesso ao pequeno produtor. Apesar da absorção de nutrientes ser baixa no início do ciclo, acaba requerendo nutrientes nas outras fases, principalmente no aparecimento das flores, no crescimento do fruto. Portanto, existe um cuidado especial em relação à nutrição. A compostagem orgânica, com a utilização de resíduos orgânicos para o processo, é eficiente na compostagem. A adição de pó de rocha e micro-organismos ativadores pode proporcionar aumento da qualidade física, química e biológica do material decomposto. Para enriquecimento do composto, pode contribuir para a produção de mudas de qualidades. E com a adição de casca de arroz carbonizada, podendo apresentar uma baixa retenção de água, drenagem rápida, proporcionando boa oxidação nas raízes. Com isso, a produção de mudas é uma das fases mais importantes do cultivo dessa espécie de hortaliça, pois mudas de qualidade adequada são fundamentais no crescimento e desenvolvimento dessa espécie. O trabalho teve como objetivo avaliar a produção de mudas de tomateiros usando diferentes tipos e níveis de composto orgânico associado à casca de arroz carbonizada. Localização do experimento. O experimento foi realizado na Universidade do Estado da Bahia, UNEB, Campus Novo, localizado na cidade de Parreiras, na região do oeste da Bahia. O experimento foi conduzido linearmente, inteiramente casualizado, em esquema fatorial 8x5, com 3 repetições em cada unidade experimental, composta por 16 células de bandeja de mudas. O primeiro fator foi formado pelas misturas do composto, que foram elas T1, que foi o controle, que foi a palhada, torta de algodão e esterco de frango. T2, que foi controle mais pó de rocha. O T3, que foi controle e EM. O T4 foi controle mais EM mais pó de rocha. T5 foi controle mais bioativador. O T6, controle mais bioativador mais o pó de rocha. O T7 foi controle mais Baxol. O T8 foi controle mais Baxol mais o pó de rocha. E o segundo fator foi o nível de dose de cada composto na casca de arroz, que foram as concentrações de 0, 25, 50, 75 e 100%. A casca de arroz carbonizada, de acordo com as concentrações pré-estabelecidas em cada nível, C1, que foi 100% de casquinha de arroz carbonizada, C2 foi 75% de casquinha de arroz carbonizada, 25% de composto, C3, 50% de casquinha de arroz carbonizada, 50% de composto, C4, 25% de casquinha de arroz carbonizada, 75% de composto e C5, 100% de composto. Depois foi feito o processo, como podemos ver na imagem, o processo das montagens da pilha de compostagem, a mistura do composto. Depois aqui foram a carbonização da casca de arroz. Para a obtenção da casca de arroz carbonizada foi usada uma lata, como podemos ver na imagem. Depois colocado um carvão embaixo do recipiente, deixando a casca de arroz ser carbonizada. Depois em seguida foram umedecidas com água e colocadas em incubação por uma semana. Depois foram colocadas em uma bandeja para semeadura, utilizando a semente de tomates do grupo Santa Cruz, do cultivar Acada. Após a semeadura das bandejas, elas foram cobertas por tecido TNT, regada 2 vezes ao dia, sendo o TNT tirado após 5 dias. Após a planta apresentar 2 folhas definitivas, foi realizado o desbarte, conduzindo apenas uma planta por célula. Teve o desenvolvimento das mudas. Após 25 dias da semeadura, as mudas foram removidas das bandejas. O sistema radicular lavado para retirar do substrato foi envolvido no papel toalha, como podemos ver, a fim de retirar o excesso da água. Em seguida, a parte aérea foram separadas do sistema radicular, como podemos ver na imagem, e foram medidas a altura e o comprimento, respectivamente, com a auxílio da régua graduada. As folhas definitivas foram contadas, anotadas para a obtenção do número de folha. Em seguida, as plantas foram pesadas em balança analítica. As mudas foram colocadas depois para secar em estufa, a massa seca da parte aérea e da raiz em 65 graus Celsius em 72 horas. Análise estatística, os dados foram obtidos, foram submetidos à análise de variância através do teste F.
As médias foram comparadas através do teste Turk, os valores de fator quantitativo foram submetidos à análise de regressão com auxílio do programa estatístico CIVAS. Resultado da discussão: o primeiro fator avaliado foi o índice de velocidade de emergência. No índice de velocidade de emergência, é possível observar que os tratamentos nas concentrações de 0 e 25 não apresentaram diferença significativa, diferenciando das demais concentrações. De forma geral, podemos observar que o T7 apresentou média mais alta nas concentrações de 25%, sendo que, com o aumento das doses para as concentrações mais altas de composto orgânico, houve redução significativa. Para um trabalho realizado por Campanharo, ele diz que esse comportamento é possivelmente atribuído ao seu aporte nutricional, uma melhor retenção de umidade do substrato utilizado. Já o outro trabalho, segundo Simões, ele diz que quando adicionada a casca de arroz carbonizada ao substrato, o efeito é benéfico. Vem de suas características físicas que proporcionam boa drenagem e baixa densidade e, consequentemente, maior capacidade de retenção de água, desde que sua concentração no substrato seja menor que 50%. Na porcentagem de emergência, na avaliação de porcentagem de emergência, foi possível observar que houve pouca influência nos tratamentos, enquanto no nível de composto orgânico apresentou diferença significativa. Dessa forma, quanto maior o composto orgânico, menor foram os valores de emergência das plantas, exceto no T2, que teve valor reduzido na concentração de 75%, como podemos ver, mas voltando a aumentar na concentração de 100%. Na concentração de 25%, teve média mais alta e seu melhor desempenho das demais concentrações. Na massa fresca da parte aérea, as concentrações de 50%, 75% e 100% obteve valores elevados. Isso mostra que 50% de composto orgânico adicionado à casca de arroz carbonizada apresenta nutrientes suficientes para promover o desenvolvimento das mudas. Já na massa seca da parte aérea, apresentou quase o mesmo comportamento da massa fresca da parte aérea, onde a concentração de 50% obteve valores mais altos, não diferenciando da concentração de 75% e 100%, exceto no T2, que foi superior na concentração de 100%. Já no tratamento 7, a concentração de 50% e 75% apresentou as médias mais altas. Na massa fresca da raiz, o aumento do nível de composto orgânico influenciou positivamente aos valores tanto da massa fresca da raiz quanto da massa seca da raiz, sendo que a concentração de 50% obteve valores elevados e as concentrações de 75% e 100%. O melhor valor foi no tratamento 7, na concentração de 50% e 75%. Já na massa seca da raiz, como eu disse, teve o mesmo comportamento da massa fresca, com 50%, 75% e 100% tendo os melhores valores mais elevados, principalmente na concentração de 50% e 75%. Um trabalho avaliado por Neto, ele disse que dentre os substratos alternativos, aqueles que constituem de composto orgânico casca de arroz carbonizado, foi o que apresentou o melhor resultado para a característica de massa seca da raiz e total, mais para a altura da planta e massa seca da parte aérea, com um dos fatores que constitui para isso foi a capacidade de retenção de água. Já no comprimento da parte aérea, podemos observar que no comprimento da parte aérea, a concentração de 50% e 75% tiveram os resultados melhores que nas demais concentrações. E o melhor resultado foi no tratamento 7. No comprimento da raiz, no número de folha e diâmetro do caule, o tratamento que apresentou o melhor resultado foi o T6. Já no número de folhas, o tratamento que apresentou o melhor resultado foi o T1, o T2 e o T7, resultado quando comparado ao T8. Um trabalho avaliado por Kong, ele diz que o número de folhas e área foliar tem influência principalmente no crescimento e desenvolvimento do comportamento vegetativo da planta e quais a influência da capacidade de fotossíntese da planta.
O número de folhas. O nível de gráfico do número de folha teve uma elevação no nível de composto orgânico de 50%, promoveu um aumento no número de folhas. Para Marenco, o maior desenvolvimento foliar de mudas é desejável, pois as folhas são os órgãos de planta responsáveis pelo processo de conversão de energia luminosa em energia química, fotossíntese. No diâmetro do cálice foram influenciados pelo aumento do nível de composto orgânico. Observa-se que seus valores aumentaram até a adição de 75% de composto junto à casca de arroz carbonizada. Após essa concentração, seu valor reduziu. Conclusões. O composto orgânico produzido com o uso de micro-organismos Baxol adicionado à casca de arroz carbonizada na produção de 50% de composto orgânico proporcionou a maior desenvolvimento de mudas de tomateiro. Referência, agradecimento à Bolsa Pincinho, ao UNEB e ao professor Dr. Reginaldo Conceição Cerqueira. Muito obrigada.